Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 35. No vídeo anterior a gente finalizou o estudo do capítulo 19, né? Vimos a questão das oferendas, né? E idolatria e tal. Agora nós vamos para o capítulo 20, onde nós vamos começar o estudo de magia. No capítulo 20, capítulo sobre magia, né? Então, capítulo 20.1, subcapítulo, né? O que é magia? É o ato de evocar poderes e mistérios divinos e colocá-los em ação para nós ou para o outro, para os outros, né? Então, tá. Só ativa ou desativa uma magia quem já tiver sido iniciado magisticamente. Só assim as divindades reconhecem. Tem? Então, antes de continuar aqui a leitura das observações, vamos entender. Magia. Então, como ele vai dizer, o que é magia? É colocar em ação os poderes divinos. Como é que a magia funciona? A magia funciona através de mental, através de sentimento. Senti muito amor, pensei numa pessoa, fiz uma magia de luz, fiz uma magia branca, entende? Estou sentindo muito ódio, raiva. Pensei naquela pessoa, estou fazendo uma magia das trevas, entende? Estou fazendo uma magia preta, uma magia ruim, né? Então, a magia é mental. Aí, tem aquela coisa, né? Tá, mas então por que existem rituais de magia, né? A gente viu ali na questão das oferendas, né? Por que você vai fazer uma oferenda? Por que existe um ritual de magia negra, por exemplo? Uma magia das trevas, né? E aí, isso vem no sentido de que nós temos uma capacidade mental, né? Mas às vezes não é o suficiente para aquela magia. Então, quando você vai utilizar outros elementos, além daqueles elementos ajudarem a magia acontecer, eles podem e vão potencializar o efeito da magia, né? Então, por isso que existe a questão de ser utilizado alguns elementos, algumas substâncias, né? Como as ervas, por exemplo, uma magia de cura, né? Uma magia de limpeza, de purificação, você vai utilizar o álcool, vai utilizar uma bebida alcoólica para ter a questão etílica, a questão da fumaça, né? Isso tudo facilita, potencializa essa magia e facilita com que aconteça. Mas é tudo mental. Então, se você tiver uma força mental muito poderosa, você vai fazer as coisas totalmente mental, né? Como, por exemplo, nosso grande mestre Jesus fez muitas magias mentalmente, né? E claro que aí tem toda a ajuda do pessoal do lado de lá, né? Da espiritualidade maior, mas é isso daí. Agora, depois, na segunda observação, que ele vai falar que a magia é ativada e desativada por quem tem o conhecimento magístico, é interessante entrar na seguinte reflexão. No livro, A Espiritualidade através de Rubens Saraceni, vai nos explicar que entidades eles vão reconhecer e vão ajudar somente quem tem essa capacidade e essa liberação para tal. No seguinte sentido, a gente faz uma oração, uma iniciação magística e temos a liberação, por exemplo, de Ogum. A gente fez esse estudo aqui, né? E aí Ogum cede para nós o poder de, sei lá, de fazer uma oração que abra os caminhos da pessoa. Quando essa entidade libera para nós este poder, ela está fazendo isso, como a gente já estudou, contando com que a gente vai usar com sabedoria, com parcimônia, com discrição, não vai sair fazendo
coisa, está para a fúrdia, né? Vou usar essa magia para fazer palhaçada, né? Não é nada disso, né? Então, nesse sentido, algum te liberou esses poderes magísticos. Aí você vai fazer uma magia para alguém para ajudá-la para liberar os caminhos, por exemplo. Ele sabendo disso, então tem uma dificuldade ali. Aí, por exemplo, tem um espírito trevoso que está atrapalhando. Opa, aí você está com aquele poder, aí aquilo vai ser respeitado, porque você está com uma autoridade para tal. Ou você vai fazer alguma coisa que uma outra entidade, da luz, das trevas, não importa, vai ver aquilo ali, vai reconhecer aquela autoridade magística que você tá, e aí vai atender isso, né? Então, vou pedir aqui que seja feita uma abertura de caminhos aqui, por exemplo. E aí tem um Exu, aí ele vai ver, opa, peraí, não, ele está realmente com essa liberação da magia de Ogum. Deus liberou, consulta, né? Tudo sempre tem um aval da espiritualidade maior. Ah, não. Deus liberou que isso aconteça. E aí ele vem e age para abrir os caminhos, por exemplo, porque está reconhecendo aquela magia, né? Tanto ativando ela como desativando ela, né? Lembrando, isso é muito importante. Eu devia ter falado isso no início. Esqueci, vou falar agora. Enquanto a gente estiver estudando esse capítulo da magia, eu vou falar em todas as partes de vídeo aqui. Umbanda sagrada, Umbanda que trabalha para Jesus, a Umbanda que está alinhada com este propósito de despertar consciências, de ser uma religião que vai nos ligar a Deus, que vai nos fazer evoluirmos, entende? Essa religião calçada, fincada na caridade, no ajuda ao próximo, não faz magia das trevas, tá? Eu fui no terreiro de Umbanda, e o pai de santo, a mãe de santo, fez uma magia amorosa, fez uma magia de prejudicar alguém, não é da luz, tá? Saia deste local que não é da luz. Umbanda que realmente está trabalhando para Jesus, está trabalhando para Deus, não faz magia das trevas, somente magia da luz, entende? Então, eu queria, da mesma maneira que a gente faz, quando nós estamos orando, nós estamos fazendo, dependendo da intensidade que nós oramos, da nossa fé, de quanto mental que a gente usa, nós estamos nós mesmos fazendo magia. Você não precisa ir lá falar com um espírito encarnado que está canalizado com um espírito desencarnado para fazer uma magia. Não. Então, no momento que nós oramos para Deus, falando, pô, Deus, eu queria arrumar um bom emprego, um bom salário, tudo. Nós estamos fazendo uma magia. Se nós fazemos essa oração com fé, entende? Com força, entende? Falando, o universo vai trazer o que eu mereço que seja chegado até mim, vai chegar até mim. É uma magia de abertura de caminhos. Entende? No momento que eu estou solteiro, né? E aí eu falo assim, Deus, pô, queria arrumar uma companheira bacana, um companheiro, né? E, pô, que viesse pela tua mão, que fosse uma pessoa legal, que me amasse, que eu amasse essa pessoa. Estou fazendo magia? Tem. Agora, importante, isso é igual fazer uma magia de amarração amorosa? De forma alguma. Isso é igual fazer uma magia que vai prejudicar alguém na empresa para que eu consiga aquele cargo? De forma alguma, são coisas muito distintas. Uma coisa é eu ter a minha fé, eu pedir a ajuda dos orixás, eu pedir a ajuda de Deus, eu pedir a ajuda da espiritualidade maior e entregar e confiar que Deus está à frente. Então Deus vai saber qual emprego, qual empresa, qual momento. Outra coisa completamente diferente é eu ir num local, ou às vezes até própria mentalmente, entende? Porque se eu estou pensando com muito ódio, pensando, pô, cara, eu quero essa vaga desse cara, que esse cara se prejudique, que esse cara saia desse emprego para eu pegar essa vaga. Estou fazendo uma magia, os espíritos trevosos que estiverem ao meu redor, eles são atraídos para isso e falam, opa, fechou, vou fazer isso que tu quer, mas depois tem o preço. Ou às vezes tu tá vibrando com tanto ódio, tudo que se abre um portal e espíritos trevosos vêm atender teu pedido, ou você não quer prejudicar o cara? Então vou prejudicar o cara para te atender. Mas depois tem um preço. Você percebe como isso é completamente diferente do que
eu desejar o emprego, e às vezes eu posso desejar aquele emprego, mas não prejudicando a pessoa. E falando, ó Deus, pô, eu queria muito ser diretor da novela da Globo. Tem? Pô, você pode abrir um caminho? E aí Deus vai fazer, se for melhor, a gente confiando que sempre Deus está à frente, que ele vai fazer que apareça uma novela, às vezes não aquela novela específica, mas vai aparecer alguma novela e você vai virar o diretor da Globo, né? Dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Tem. Ou às vezes Deus vai fazer um agir, vai dizer que você seja aquela novela específica. Deus pode fazer um agir de tirar aquele diretor uma proposta incrível de emprego, maravilhosa para o cara ser diretor de Hollywood. E aí ficar sem ninguém, ó, você lá. Mas lembra que a gente viu, a questão das oferendas é a mesma coisa. Qual é a sua intenção? Qual é o seu desejo? Seu desejo é prejudicar aquela pessoa para estar no trabalho dela? Para estar naquela vaga? Não faça isso, irmão. Não faça isso, porque isso com certeza não é magia da luz. Agora, teu objetivo é, pô, eu acho que eu vou estar fazendo um bom trabalho nessa função, nesse cargo. Gostaria de estar exercendo isso. Aí, veja, é diferente. Vou confiar que Deus vai fazer o que é melhor. Porque eu sou um filho de Deus. E aquela pessoa que está naquele cargo também é um filho de Deus, que nem eu, meu irmão. Então, se eu não quero mal para mim, eu não quero mal para ele. Então, que aconteça que seja melhor para nós. Olha como é que muda. Tá? Então, que fique bem claro, gente. Umbanda sagrada só faz magia da luz. Umbanda está alinhada com os desejos de Jesus, com os valores e políticas do Cristo. Então não se faz magia das trevas na Umbanda, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem de novas observações. Ainda nesse subcapítulo, ó. As magias podem ser astrológicas, lunares, solares, elementais, espirituais, telúricas, aquáticas, ígneas, etc. Então a gente vê que a magia ela pode ser feita com vários elementos, com várias situações, né? Então você vê, ele vai falar ali no final, ígneas, cristalinas. Então, por exemplo, vou fazer uma oração com muita fé para Oxalá. A gente sabe que está sob a regência do elemento cristalino, né? Então e aí peço, faça magia ligada ao Oxalá e peço alguma coisa, só que eu consiga, sei lá, não sei agora, por exemplo, puxo de cabeça, que eu não sei se é o melhor exemplo, mas que eu consiga escrever uma psicografia, a psicografia faça sucesso, entende? No sentido de alcançar as pessoas e que seja uma psicografia bem escrita, trabalhando para a luz, para trazer bons valores, entende? Aí faço essa oração com muita fé, essa mentalização de que essa psicografia vai ser bem escrita, vai alcançar as pessoas. Estou fazendo uma magia. Aí está cristalino, né? Ah, não, pô, estou percebendo que eu acho que estou muito carregado. Estou carregado, aí eu faço uma oração de limpeza, de purificação, e aí eu peço ajuda dos elementais do fogo, vocês peçam uma ajuda, talvez sentindo que eu estou carregado de Xangô, por exemplo, de Nanã, para pedir uma justiça, uma questão de limpeza, né? É uma magia ígnea, por isso que eles estão sob a regência do fogo, né? Então, só para dar aqui alguns exemplos, né? A gente viu ali, então, tava falando ali, mas eu quero escrever a novela, e aí eu faço uma oração, essa magia para Iemanjá, que nós vimos que Iemanjá ajuda muito na questão da criatividade, né? Entende? Então vai ser uma magia aquática, por exemplo. Mas a gente pode ter magias, por exemplo, espiritual. Olha, pô, eu quero ajudar de alguma forma. Entende? Ó, Jesus, me ajude para que hoje o meu trabalho aqui voluntário, dependendo de qual situação que seja, porque esse trabalho seja bem feito, para que não tenhamos nenhuma dificuldade de espíritos trevosos, para que eu consiga trabalhar ajudando com os teus propósitos, Jesus, trabalhando para o teu intento, para fazer uma magia espiritual, né? E aí que ele vai dizer alguma questão de magias astrológicas, solares, né, lunares, e aí a gente sabe que a gente vai sofrendo influências de vários desses astros, né?
Inclusive, sabemos disso pela espiritualidade, que quando nosso Mestre Jesus encarnou aqui, foi justamente um alinhamento de uma região, agora estou puxando de cabeça, mas se não me engano, da chegada da era de Aquários, de peixes, se não me engano, de peixes, entende? E por que isso? Jesus podia ter nascido em outro momento? Óbvio que podia, mas surgiu esse alinhamento planetário que facilitaria potencializar ainda mais a encarnação de Jesus, né? Então a gente tem a influência de planetas, como a gente sabe, quando Marte, por exemplo, está um pouco mais próximo, a gente tem influências, quando Júpiter está mais próximo, então isso tudo vai acontecendo. E aí esse contato vai facilitar também isso, ou dificultar, dependendo da situação, né? Agora, no detalhe dessas questões de astrologia, eu realmente não tenho o domínio aqui para explicar mais para vocês. Não que nas outras áreas também não tenha domínio, mas tenho um pouco mais de conhecimento. Eu não vou conseguir aqui saber com detalhe, mas se você quiser, se estiver mais curioso, dentro dos fantásticos livros de Hercílio Mais e Ramatiz, eu penso aqui de cabeça, tá? Mas pode ser que eu esteja falando errado. Se eu não me engano, é o livro Mensagens do Astral, o livro Sob a Luz do Espiritismo, vão elucidações do Espiritismo, elucidações do além, se eu não me engano, vão trazer com detalhes capítulo ali que vai falar sobre essa questão da astrologia e da influência da astrologia, tá? No livro espetacular Sublime Pelegrino, que vai trazer essa visão espiritual da encarnação de Jesus, vai ter um capítulo, uma parte que vai falar sobre essa questão da astrológica da encarnação de Jesus, tá? Já li essas obras, não tenho nenhum no canal, por sinal, se Deus quiser, no futuro teremos livros de Hercílio Mais com Ramatiz aqui. São obras sempre maravilhosas, numa estrutura de perguntas e respostas, tá? Se não for, o Sublime Peregrino eu lembro com certeza que tem. Os outros livros, eu não lembro qual deles exatamente vai falar mais sobre astrologia e tal, e como é que se conecta com a espiritualidade e tal, como é que isso vai funcionar. Mas aí, dando uma pesquisada, é uma das obras. Tercílio Mais tem lá 10, 15 obras base, são nessas obras aí, tá? Fica aqui a recomendação caso você queira estudar mais, se aprofundar mais. E aí, só para fechar essa questão de astrologia, é muito importante. Nós temos a influência dos astros sobre nós, sobre a nossa encarnação, sobre o nosso plano encarnatório. Inclusive, se você nasceu sob a regência de um certo signo, não é à toa isso. Você não nasceu sob a regência de touro à toa. Sobre de leão, de câncer, de virgem, de sagitário, não é. Agora, lembrando, você é um espírito que já tem uma bagagem pregressa nessa nossa caminhada evolutiva. Então não é porque você nasceu de tal signo que você vai ter tais características, porque qual é a bagagem evolutiva que tu tem? Ah, mas câncer é muito vingativo. Aí Jesus encarnou canceriano. Tu acha que ele vai ser vingativo? Tu acha que ele, não, o cara me xingou, não. Não, tá ferrado então. Meu, vou ferrar com a vida do cara. Não, né? Pô, espírito perfeito, né? Então, mas obviamente, se ele encarnasse sobre a regência de câncer, ele ia ter algumas características diferentes se ele tivesse encarnado sobre a regência de touro, de Áries e assim sucessivamente. Mas é importante a gente entender isso, que temos influência, mas não é escrito na pedra. É muito importante entender que dentro da astrologia existe muita picaretagem, muita gente que usa disso para ganhar dinheiro, né? Muita coisa aleatória. Mas eu vou ver a minha astrologia dessa semana. Essa semana touro vai ser feliz no amor. Bem, não, né? Então, da onde que tá isso? Pode ser picaretagem, né? Então, às vezes tem muita questão de descrença e tal sobre a astrologia por conta de muita picaretagem também, né? Então,
É importante entender isso na astrologia, né? Mas é um estudo, um campo de estudo bem sério e interessante. Vamos adiante aqui, ó. Magia é um procedimento paralelo aos religiosos, ou mesmo parte deles. Então, essa última observação nesse subcapítulo vai falar somente sobre isso. Magia. Ele vai ser paralelo ao religioso, né? Ou às vezes até diferente deles. Então, eu posso, naturalmente, estar envolvido numa religião, estar fazendo magia em um momento paralelo. Posso estar fazendo isso mesmo sem saber. Então, vou fazendo a leitura aqui, vou ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Você está estudando, você está envolvido em uma igreja evangélica, certo? Então, você está estudando ali, só estuda a Bíblia, toda aquela coisa dentro daquela caixinha da igreja evangélica. Você acha que você não faz magia? Faz, normal. Hein? Orou com fé, pediu fé, magia. Ah, mas eu não envolvi ervas. Não importa, magia. Tem. Ah, mas você sentiu ódio, falou, meu Deus, que aconteça aquela vingança, que aquela pessoa pague, que ela... Magia das trevas, porque você está desejando ódio, está sentindo ódio daquela pessoa, mágoa, rancor, querendo que ela se prejudique, pedindo para que Deus cumpra, que pese a mão em cima dela. Aí você vai lá ver um versículo na Bíblia que diz que Deus vai esmagar os inimigos, tá vendo? Deus esmaga a pessoa. Magia das trevas. Ah, mas não tem nada a ver com o culto lá, ela tava... ali é um momento que estavam cantando uma música, sei lá, e ela desejou esse mal. Não tem nada a ver com aquele momento. Uma coisa que está acontecendo paralelo, que está acontecendo por fora. Né? E às vezes até apartado daquilo mesmo. Né? Que não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, a magia vai ter essa característica também. Ela não necessariamente tem que estar dentro de um ritual naquele momento para acontecer. Ela pode acontecer por fora. Né? E aí a gente finalizou o capítulo, subcapítulo 20.1. 20.2, elementos de magia. Aqui vamos ver direto aqui no livro, ó. Desculpa. As práticas mediúnicas são fundamentadas na movimentação de elementos mágicos ou magísticos. O mágico, porque é igual a movimentação de energias. O magístico igual, ativação de processos mágicos. Normalmente, uma oferenda contém vários elementos materiais que, à primeira vista, parecem não ter fundamento, mas, na verdade, todos têm e são facilmente explicáveis. Frutas, velas, bebidas, flores, perfumes, fitas, comidas, etc. Tudo obedece a uma ordem de procedimentos, todos afins com o objetivo a que se destinam. Os frutos são fonte de energias que têm várias aplicações no campo etérico. Cada fruta é uma condensação de energias que formam um composto energético sintético, o qual, se corretamente manipulado pelos espíritos, tornam-se plasmas astrais usados por eles até como reservas energéticas durante suas missões socorristas. As frutas também servem como fonte de energias sutilizadoras do corpo energético dos espíritos e como densificadoras dos corpos elementares dos seres encantados regidos pelos orixás e que atuam na dimensão espiritual, na qual sofrem desgastes acentuados, pois estão atuando num meio etérico que não é o deles. Então, antes de continuar aqui, ó, se você está acompanhando comigo o estudo dessa obra, vocês vão ver que quando a gente estudou dos orixás, que tinha esse elemento sobre oferendas, eu ainda comentei e pontuei lá, né? Que eu realmente não tenho conhecimento de saber por que uma oferenda de Xangô, por exemplo, vai pedir tal elemento. Vai pedir, sei lá, uvas.
Vai pedir vinho branco? Entende? Não sei. Olha que interessante. A gente acabou de ver que vamos ter esses elementos que a gente já sabe desse conhecimento, né? Esses elementos vão potencializar porque vão ter as energias, né? A gente viu isso também no capítulo de oferendas. A gente viu isso também aqui. Acabei de falar sobre a gente vendo aqui sobre o capítulo de magia, né? No 20.1, de que aqueles elementos potencializam aquela magia, né? Por isso que vão acontecer tais coisas. Então você vê que interessante, vão ter frutas. Mas, por exemplo, eu não sei porque tal fruta vai ter aquela característica, mas olha que bacana. Ele vai nos ensinar, porque aquela fruta vai condensar tal propriedade. E aí, sendo utilizada corretamente pelos espíritos, vão ajudá-los. Então, olha que legal. Então, você orou com fé. No exemplo que eu dei mais cedo, você orou com fé para algum, para que ele ajude a abrir os teus caminhos para que você. Para que a vida flua, a vida está fechada. Aí você foi lá e fez uma oferenda para algum que tinha tais elementos ali. Então ele vai dizer que são facilmente explicáveis para quem tem o conhecimento. Eu não tenho conhecimento de por que tem que ter tal elemento ali. Então, por exemplo, vai ter que ter uma maçã, um galho de arruda e um copinho de vinho branco. Tem. Por exemplo, estou inventando isso, tá certo? Para dar um exemplo, teria que olhar ali no livro, porque eu não lembro mais de cabeça quais são os elementos, mas, por exemplo, esses 3 elementos. Beleza. E aí você vai colocar numa encruzilhada, né? Tá. Aí a espiritualidade maior vai olhar e vai pegar aquelas substâncias na contraparte espiritual, não vai pegar a maçã, mas a energia espiritual que está vinculada à maçã, porque lembre-se, matéria densa, isso aqui é energia. Entende? Essa parede aqui é energia. Esse celular que eu gravo é energia. Só que ele está condensado, adensado. Né? Mas tudo é energia. Einstein já nos mostrou isso. Né? Então a gente tem a energia aqui física, mas nós temos a energia espiritual. Então aquele elemento, aquela maçã, tem a sua energia condensada aqui no físico, então que eu comer ela vai virar energia para o meu corpo, mas temos a parte espiritual. Então a espiritualidade vai pegar aqueles elementos e aí facilitar o seu trabalho, como ele vai dizer aqui, né? Então, como às vezes nos seus trabalhos socorristas eles vão adentrar elementos mais um nível energético mais denso, que não é o deles, isso vai gerar desgastes, né? Então a gente sabe, por exemplo, do trabalho de doação de ectoplasma para ajudar, né? Até falei no vídeo semana passada justamente sobre isso, de que vai ter espíritos que vão estar ajudando, se eu não me engano foi no Evangelho no Lar, a espiritualidade maior em desdobramento do corpo e vão para regiões umbral só para ficar lá. Então ele está com o fio de prata ligado, por quê? Porque ele vai doar ectoplasma. Então ele, em teoria, não está fazendo nada ativamente no trabalho, mas ele está doando ectoplasma que é necessário para aquele trabalho acontecer de socorro, por exemplo. E aí você vê, ele vai dar um exemplo aqui, e aí nesse exemplo, por exemplo, das frutas, então vai utilizar as frutas com o quê? Com essa característica magnética para pegar esses elementos e aí ajudar nesse trabalho, né? E entende? Então os elementos de magia eles vão ajudar nessa característica, né? De facilitar com isso. Tem. E aí eu vou deixar aqui já o aviso, antes da gente continuar a leitura, quase meia hora de vídeo, mas vamos finalizar esse subcapítulo. Gente, só para setar a tua expectativa, eu sou um estudante de espiritualidade, faço esse canal no YouTube, trabalhando para Jesus, com os propósitos de ajudar a espalhar conhecimento, espalhar sabedoria, tá? Mas eu não sou um sacerdote da Umbanda, não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda, tá? Eu estou trazendo este livro do ponto de referência de um leigo e na Umbanda, né, de todo esse conhecimento, essa vivência de Umbanda que eu não tenho na expertise, como eu sempre gosto de dizer quando eu dou esse aviso, se esse
estudo tivesse sido trazido por Rubens Saraceni, eu tenho certeza que ele ia dar um banho de conhecimento explicando muito mais coisas, muito mais profundidade do que eu. Mas eu sou um universalista, então eu faço estudo de um ponto de vista de universalista, mas trabalhando e fazendo o melhor que eu consigo para trazer o melhor conhecimento, o máximo de conhecimento e um conhecimento calçado na verdade, né? Então, só para deixar já isso posto, eu acho importante ser, ser honesto com vocês para vocês já saberem qual é o ponto de partida de quem está estudando essa obra aqui com vocês, né? Que é um estudante da espiritualidade há mais de 6 anos, estudando espiritualidade de maneira séria, trabalhando para Jesus, trabalhando para se despertar de consciências e que a gente aprenda cada vez mais, tá? Vamos continuar o estudo do livro. Ó, é certo que, para si, só um espírito ou um encantado não precisa de alimento algum, mesmo da luz de uma vela. Mas os que atuam nas esferas mais densas sofrem esgotamentos parecidos com os mineiros que trabalham em minas profundas. E os que atuam como curadores doam tanto de suas energias que muitos precisam descansar um pouco após socorros mais demorados junto aos enfermos. Romã, mamão, manga, uva, abacaxi, laranja, jabuticaba, pitanga, etc., fornecem energias que podem ser armazenadas dentro de frascos cristalinos existentes no astral. E depois de armazenadas, basta aos seus manipuladores acrescentar-lhes uma energia mineral para que todo o conteúdo do frasco transforme-se numa fonte radiante e inesgotável de um poderoso plasma energético, a qual recorrerão para curar espíritos enfermos ou pessoas doentes, sempre que precisarem. Tá, aí a gente vai ter essa última leitura sobre oferendas. Então, antes de fazer a última leitura, olha que interessantíssimo, meus irmãos e irmãs. Olha que interessantíssimo. A espiritualidade, através de Rubens Saraceni, nessa parte, vem e nos ensina e nos mostra que tudo é mental. Então, você vê, ele vai dizer, ó, não que os espíritos da luz precisem disso, porque eles não precisam. Mas utilizar isso vai ajudá-los. Então, olha que interessante. A gente viu na parte anterior, quando você muda a tua faixa vibratória, né? Então você vai fazer um resgate no umbral, pô, uma região muito mais densa. Isso vai tirar um desgaste, como ele vai dizer. Pô, você vai estar numa mina, né? Então você vai estar naquele ambiente fechado, escuro, às vezes com um ar mais rarefeito, às vezes com aquela energia extremamente densa. Então, eu só pego aqui um pequeno parênteses e deixo aqui a recomendação do excelente médium, que tem livros espirituais psicografados lindíssimos, Osmar Barbosa, ele tem um canal no YouTube também, recomendo segui-lo e acompanhar o trabalho dele. E aí eu vi uma palestra dele e ele estava explicando, né, que quando ele vai fazer uma psicografia, por exemplo, e ele vai visitar uma região umbralina, que é uma região densa, o que acontece? Se ele começar a sentir medo, se ele começar a vibrar naquela faixa, tem risco dele ficar preso lá, porque ele vai estar naquela frequência. Mas como ele está com a equipe espiritual dele, normalmente a Nina, a mentora dele, outros espíritos da luz, isso dá conforto para ele. Então ele está naquela faixa vibratória, mas ele não está vibrando naquilo. Então ele vai para uma... Tem aqui a recomendação desse estudo, desse livro belíssimo, que foi a... que já está aqui no canal, própria orientação da espiritualidade maior, que eu trouxesse o estudo dessa obra, que é o Diário de um Suicida, uma obra dele. E então, por exemplo, ele estava acompanhando uma região suicida. Pô, imagina o nível de sofrimento, é enorme. O que vai acontecer? Ele está vibrando com aquilo? Não. Por quê? Porque ele está amparado. Tem? Porque ele está ali para fazer um trabalho justamente de trazer para nós aquelas informações. Agora, se ele começar a vibrar naquele desânimo, naquele desespero, naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia, aí complicou, né? Então, olha que interessante.
Por mais que ele não vibre naquilo, quando ele está fazendo uma psicografia, ele está sentindo tudo. Tanto que em diversos livros dele, ele fala, ó, às vezes o mentor vem, e aí, por exemplo, me vem aqui agora na memória o excelente livro, não tem ainda no canal, eu estudo dessa obra, chamado Obsessores, e onde a gente vai ver um trabalho de obsessor da luz. Trabalho de obsessor da luz? Não vou entrar no detalhe aqui. Leia a obra que você vai entender. Por mais que você faça uma careta, como eu fiz aqui agora, para vocês, que eu também fiz. No primeiro capítulo, ele vai falar obsessor da luz. Você pensa, obsessor da luz? O obsessor é sempre trevoso. Entende? A luz vai usar um processo obsessivo com qual propósito? Com qual objetivo? Qual o intuito? Será que esse obsessor que está trabalhando para a luz é o mesmo obsessor que a gente normalmente se refere, que são os trevosos? Será que ele vai roubar a energia da pessoa e fazer maldade? Não pode entrar aqui, vou deixar você só curioso. Do fundo do coração, faça a leitura dessa obra, que é espetacular. Mas, vamos perder o foco aqui. No livro Obsessores, vai em diversos capítulos, o Osmar vai acontecer uma situação, vai nos trazer um aprendizado, um ensinamento, e o próprio mentor vai dizer, Osmar, por hoje chega, volta para o corpo físico, descansa, amanhã a gente continua. Por quê? Porque tem esse desgaste energético, porque o Osmar, querendo ou não, ele está aqui encarnado como nós. E aí ele vai se desdobrar para fazer a psicografia, mas ele está indo numa região, por exemplo, que é mais densa do que a nossa. Vai ter esse desgaste energético. Então, olha que interessante. Neste livro, Espiritualidade nos ensinando através de Rubens, que essas frutas, ele aqui vai dar um exemplo de algumas, né? Então, vão ser cristalizadas, né? E olha que interessante. A gente aqui pega uma fruta e, por exemplo, faz uma geleia. A gente pega uma fruta e faz um bolo, que é uma maneira de nós utilizarmos aquela fruta, consumi-la de uma outra forma. Tu vê que no parte espiritual é a mesma questão. Você vai pegar aquela fruta, aquele alimento, aquela energia da fruta e vai trabalhar ela para gerar um remédio, né? Então aqui eu dei o exemplo, talvez não foi melhor, né? Eu dei um exemplo de comida com a fruta, mas nós temos também a fruta sendo utilizada como remédio, né? Então a indústria farmacêutica vai pegar um exemplo bem esdrúxulo, mas ela vai pegar a acerola, que tem muita vitamina C, e vai transformá-la para ter um remédio de vitamina C, né? Tá pegando uma fruta, transformando para utilizar na área medicinal, na área de cura. Você vê que a espiritualidade faz a mesma coisa no parte espiritual. Claro que com muito mais proeficiência, porque a gente sabe que do lado de lá as coisas são mais avançadas do que de cá, né? E por ser mais sutil, é mais fácil às vezes fazer manipulações do que aqui, que é a matéria densa. Mas é o mesmo fenômeno, mesmo a mesma lógica de funcionamento. E olha que interessante. Cadê aqui os frascos cristalinos? Não. Pô, eu queria comentar mais alguma coisa. Hum, não vou lembrar. Tá aqui dando uma relida aqui. Mas eu tinha alguma coisa. Se eu lembrar depois eu comento. Vamos fazer a leitura aqui da última parte, que nós já estouramos meia hora para não ficar tão grande. Uma oferenda obedece a todo um ritual magístico que, por isso mesmo, ou é feito religiosamente ou não passará de uma panaceia. Orixá algum admite panaceias em seus campos vibratórios e domínios energéticos, axés. A oferenda ritual, seja ela como ou qual for, é um procedimento religioso e tem de ser entendida e respeitada como tal, pois no lado oculto e invisível sempre há uma divindade que nela atuará diretamente, ou através de seus encantados ou de espíritos incorporados às suas hierarquias ativas. Este procedimento é correto, recomendável e fundamentado em preceitos religiosos. Só durante uma oferenda ritual, os guardiões dos axés, após certificarem-se de que eles terão um uso amparado pela lei maior, liberam-nos para o uso particular dos espíritos atuantes nas tendas.
Alguém acredita que os axés são liberados para uso profano? Existe toda uma ciência divina nos preceitos, nos processos ritualísticos, né? Então, gente, olha isso. Olha que interessante que a espiritualidade nos ensina aqui. Então, primeiro, vamos lá. Nós temos a questão das oferendas e uso da magia, como a gente já viu, já falei ao longo desse vídeo. A gente viu ali no subcapítulo anterior que a entidade, né, o orixá, por exemplo, vai permitir que aquilo seja ativado ou desativado. Então você vê, gente, aqui de novo. Então você está fazendo um ritual, e olha como é que é. Você está ali, você juntou os elementos, então como eu dei o exemplo aí. Ah, juntei a uva, juntei a ruda e juntei um copo de vinho branco. E aí eu vou fazer de novo, gente, estou só dando um exemplo aqui, pode ser que esteja errado os elementos, tá? Mas só para exemplificar. E aí pegando o mesmo exemplo que eu dei mais cedo. Para algum, mas na tua cabeça, você fez aquilo ali, mas na tua cabeça está pensando assim, poxa, que eu vou chegar em casa, eu acho que eu vou assistir aquela série Netflix, poxa, que amanhã eu vou fazer um almoço, fazer um macarrão com molho de tomate. Poxa vida, eu queria comprar meu carro novo. Você não está prestando atenção naquilo. Bem, não funciona. Como ele vai dizer, é uma panaceia, não funciona. Tem? Então, olha a importância do quê? Da fé, né? Entende? Então, e olha como é que é. Orixá nenhum permite isso. Inclusive, quando nós fizemos esse estudo lá sobre os orixás, por exemplo, você está utilizando a fé de maneira errada. Então você está fazendo um ritual, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Você é um pai de santo, aí você vai fazer aquele ritual para a pessoa, mas aí você não está concentrado naquilo porque tu é um picareta. Você está fazendo aquela magia de picaretagem. Você vai ser cobrado por isso. E muito bem cobrado. Porque você está desvirtuando a fé. Você está enganando uma pessoa. Entende? Então, olha a seriedade que é o trabalho com a magia. Entende? Então você vai fazer um trabalho para uma pessoa, entende? Você vai fazer uma sessão de reiki, por exemplo. E aí você não está ali concentrado na energia. É normal que às vezes tua mente vai voar, você tem que trazer ela de volta, você tem que estar concentrado naquele trabalho máximo que você consegue. Opa, mas aí eu pensei em alguma coisa externa. Opa, você puxa a tua mente de volta. Volta a canalizar e centralizar. Normal que às vezes vai ter essa intermitência. Mas você está fazendo aquilo realmente buscando trabalhar para ajudar ou na picaretagem? Que você não sabe o que está fazendo. Você só bota a mão ali e finge que está fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso porque a conta vem, como ele vai dizer. Os orixás não vão permitir isso. E olha que interessante, nós avançamos. Então, quando vai ter os rituais, você vê, vai ter feito ali. Acendemos essa vela tem tal propósito. A vela vermelha, por ser vermelha, vai ter uma energia associada que vai ser utilizada nos trabalhos de Xangô. Tá, mas você vê, os espíritos para utilizarem isso têm que ter a liberação da espiritualidade maior. Por quê? Porque qual a energia que está usando? Para qual propósito? Então não é assim, mas eu fiz a oferenda aqui, então virou bagunça. Então os espíritos que estão ligados à luz, que estão ligados àquele orixá, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, de algum eles vão pegar e vão sair usando de qualquer jeito. Não. E qual é a liberação? Para qual propósito? Para qual sentido? Então você vê, mesmo que faça um trabalho de magia da luz, tem que ter a liberação da lei maior, tem que ter a liberação de Deus para que aquilo aconteça, né? E aí, Rubens nos deixa aqui uma provocação, uma pergunta, que é: existe trabalho? Vamos fazer a leitura de novo da pergunta aqui, ó. Alguém acredita que os axés são liberados para uso profano? Entende? Olha que pergunta, olha que provocação. Entende? Então, nós sabemos a resposta, eu já falei isso aqui. Óbvio que não. Então, a luz só vai utilizar energias para usos evoluídos, para usos de cura, para usos que vão ajudar a humanidade, ajudar aquela pessoa
de alguma forma. Não existe uso profano para tal. O uso profano aí são os nossos irmãos das trevas, é outra questão, que não tem nada a ver com Umbanda sagrada. Entende? Que não vai ser feito em terreiros de Umbanda, vai ser feito em outros locais, de outras formas. Entende? Então, outro ponto interessante para a gente entender aqui, ó, que esses rituais têm que ser respeitados, né? Então, não se deve profanar de forma alguma uma oferenda. Né? Então, você está andando na rua e tem uma oferenda ali. Não chuta, não xinga, não haja com violência ou com profanação sobre aquilo, por mais que você não acredite em tal, né? Não é esse o caminho que deve ser feito, tá? Qual o caminho que deve ser feito? Aproveitando já para deixar aqui este conhecimento. O caminho que deve ser tomado. Você está andando e aí, sei lá, deixaram na porta da tua casa um ritual. Entende? O que você faz? No momento que você viu ele, pode ser no dia, pode ser que você deixe para um dia seguinte, porque ele tem um tempo para acontecer. Mas, por exemplo, você vai, leva teu pensamento a Deus, ora a Deus, fala assim, Deus, me deixaram essa oferenda aqui, né? Então lá, o prato de barro, com lá os 3 itens que eu estou colocando aqui, né? Então, por exemplo, na porta de casa é acho que meio atípico. Vamos pegar um caso real. Você trabalha no cemitério, né? Isso deve ser mega comum, né? Para quem trabalha no cemitério. E aí, todo dia que chega para trabalhar, tem lá oferendas na porta do cemitério. Então, como é que você faz? Ore a Deus, pede ajuda e proteção para Deus. Fala assim, ó, eu não sei por que essa oferenda está aqui, eu não sei para quem que é essa oferenda, mas vou remover essa oferenda aqui do plano físico, porque eu preciso limpar aqui. E para o funcionamento do cemitério não pode ficar tendo essas oferendas aqui, né? E aí você, com todo respeito, fazendo essa oração a Deus, bem, já vai tirar aquela oferenda. Aí você pensa, você está me escutando, você fala assim, ô Cris, espera aí. Mas a gente viu que oferendas da luz não é profana, não é pro mal, por que vai pedir proteção a Deus? Porque você não sabe quem fez aquilo ali, para qual intuito que é. Se tivesse uma plaquinha, ó, essa oferenda é para luz. Essa oferenda é para um orixá para fazer uma boa ação. Essa oferenda aqui é para um Exu, uma pombagira para fazer uma boa ação. Perfeito. Mas será que não é negativo? Você não sabe. Entende? Se tiver um animal morto, aí você já sabe que não é da luz. Então, como é que você vai fazer? Mas você precisa fazer, você não pode deixar aquele negócio ali, né? Porque é da tua função, você tem que limpar ali. Inclusive, porque lembre-se, aquilo ali é um componente físico também. Você vai deixar aquilo ali vai começar a apodrecer, que vai ter cheiro, que vai começar a atrair rato, que vai atrair barato, que vai atrair mosca. Então você tem que resolver aquilo no plano físico. Só que você não vai pegar aquilo ali com ódio, ou com asco, ou com medo, com nada disso. Você vai, ó, Deus, me proteja, porque eu vou fazer essa limpeza dessa oferenda aqui, entende? Com todo respeito, que nada de mal me aconteça, porque eu não sei que energias estão ligadas a isso. E aí você vai pegar. E aí, idealmente, você vai pegar lixo, né? Você não vai pegar aquilo e trazer para dentro da tua casa, por exemplo, né? Ah, mas aquilo ali está na porta do cemitério. Você vai pegar e vai botar no saco. Num cenário que você consiga enterrar, por exemplo, é até bom enterrar, para devolver para a terra, né? Mas não tem, perfeito, joga no saco de lixo e fora. Ah, mas aquilo tá na. Não sei se é a melhor ideia. Mas, estava na porta da minha casa. Você vai pegar o saco de lixo, dentro do saco de lixo, fora. Tem? Pra ir embora. Tem? Ah, mas ele tá na porta, tá dentro do saco de lixo, que tu colocou também na porta de casa, não é a mesma coisa? Só tem um plástico fora? Não, mas aí o intuito já é diferente. Ele foi colocado ali por um propósito, entende? Sei lá, porque na frente da tua casa é um ponto de força. Tem? Então eu tenho um conhecido que mora num sítio, e aí tem uma estrada perto da casa dele, e ali é uma encruzilhada, né? E aí direto, ele sai, na verdade não é bem no sítio, uma região um pouco mais afastada, rural, ele sai para trabalhar, quando ele volta, pof, direto, tem lá. Então alguém durante a noite, durante a madrugada, deixa ele uma oferenda. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo e trazer para dentro da casa dele? Não, ele vai recolher fora, né? Direto, não vai trazer aquilo para dentro da sua casa.
Se for da luz, show. Mas se não for, você não sabe. Então não se mexe com isso, tá? De maneira desrespeitosa. Entende? Inclusive porque até é uma questão de ser correto, né? Entende? Você não... Vamos pensar numa coisa um pouco mais simples, né? Sim, bem lembrado. Aqui, ó. Última frase aqui desse subcapítulo que a gente finalizou agora. Existe toda uma ciência divina nos processos ritualísticos. Então, se existe a ciência nos todos os processos ritualísticos, existe essa lógica de tudo funcionar, pô, a maneira correta de você tratar aquilo com respeito, né? Da mesma maneira que você não vai a uma universidade para aprender, minha aula de cálculo 1. Você não chega lá de qualquer jeito, com qualquer roupa, tendo qualquer postura, tem? Por quê? Porque você quer aprender aquilo, tal. Então é da mesma maneira quando vai se envolver aqui com essa magia, né? Então, pô, quais os elementos? Então, pô, você vai estudar aquilo ali com sabedoria, que obviamente esse conhecimento não está neste livro, né? Porque tal coisa ou não. Apesar que a gente já viu nos orixás ali de quais deles estão afinizados as oferendas, né? Mas assim, bota fruta normal, não bota fruta normal, como é que funciona? Não sei. Aí precisa realmente de um sacerdote da Umbanda que tenha este conhecimento para ensiná-lo, né? E é isso aí, gente. Então finalizamos esses 2 subcapítulos, temos mais ainda pela frente, tá? Este capítulo de magia vai até o 20.12, então imagino que teremos ainda no mínimo mais uma parte, tá? Eu finalizo o vídeo por aqui, mas antes vou deixar os recadinhos de todos os vídeos, tá bom? Gente, eu peço para você, por favor, deixe o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, pode escrever qualquer coisa, pode, entende? E se você estiver vendo no celular, deixe a função de hypar, tá? Quando você faz essas ações, é rápido, fácil e de graça para você. Mas ajuda muito o crescimento do canal, porque o YouTube entende que se você se inscreveu no canal, se você deixou um comentário, se você compartilhou o vídeo, se você assistiu o vídeo o máximo de tempo possível, se você só viu um pouquinho ou viu bastante, tudo isso são ações que mostram para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante. E aí ele faz com que o canal cresça, porque ele mostra para mais pessoas, tá? Então, se você puder, faça essas ações. Se inscreve no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Para quê? Para que essa mensagem se espalhe ainda mais e alcance mais vidas. Tá bom? Gente, falando em mensagem se espalhar, eu deixo sempre no canal, vai na seção de playlist, convido você, vai na seção de playlist, que lá na parte de playlists vai estar organizado certinho por autor. Então a gente já tem várias obras publicadas no canal. Se Deus quiser, teremos no futuro ainda mais obras de autores diferentes, para a gente ter aqui uma baita de um canal com bastante estudo, tá? Eu também deixo para ajudar você, todo vídeo tem na descrição do vídeo os capítulos que a gente está estudando naquele vídeo, para justamente facilitar você, para você encontrar o que você está procurando. Adicional a isso, eu estou no momento publicando os aperitivos, né, que são shorts, ali de 1 minutinho, que vai ter 2 propósitos. Primeiro, difundir e facilitar para que a pessoa veja os shorts, entenda o que vai ser falado e fique curiosa para clicar no vídeo maior e aí aprender de verdade, porque em 1 minutinho não tem como extrair um conhecimento profundo, né? É o raso do raso do raso, é só, como eu digo, um aperitivo, é só para sentir um gostinho. Então esse é o primeiro objetivo, e o segundo é, tenho aqui na parte sobre magia, por exemplo. Mas o que será que é? Porque só pelo título do capítulo eu não consegui entender. Aí tem o shorts que tá para explicar um pouquinho mais, para que você ache o que você quer. Né? Então entendi, o que eu quero ver não é na parte 33, é na parte 34. Aí você vai lá no vídeo 34 e assiste, aí é aprender com profundidade. Tá bom? E o último recadinho, que é, gente, você sabe que eu fico muito feliz que você esteja estudando essa obra aqui comigo, né? Afinal de contas, eu gravo os vídeos para justamente esse intuito, a gente estudar junto e compartilhar.
esses conhecimentos. Mas isso não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Então, gente, se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos e a importância desse recado, fica o meu convite. Vai na parte Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que lá no início do vídeo, tá? Nos primeiros 5, 10 minutos, eu explico com bastante detalhes por que eu deixo esse recado em todos os vídeos. Porque todos os vídeos eu sempre falo, estudar comigo não invalida a leitura integral e original da subsequente obra. Tá bom, gente? Agradeço. Já demos aí 55 minutos, um vídeo um pouco mais longo, me desculpe, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas assim fica melhor. A gente estudou o subcapítulo inteiro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.